By order of the Peaky Blinders. Oi, manteigados, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Acabamos de sair desse terceiro episódio da sexta e última temporada de Peaky Blinders e foi um episódio tinhoso, né? Um episódio sofrível. Não por ele ser um episódio ruim, porque isso a série não tem. A série não tem um episódio ruim desde o seu início, mas um episódio desesperador, né? Um episódio tenso, porque tem morte. E aí quando tem morte, ainda mais do jeito que foi, a gente sente bastante, né? Provavelmente você aí do outro lado deve ter sentido também. Então se você não sabe ainda, essa análise aqui tem spoiler. Cola comigo ou não? Antes de começar a falar abertamente desse episódio, eu vou deixar vocês respirarem um pouco aí e digerirem esse episódio, mas enquanto isso eu convido vocês a curtirem esse vídeo aqui, tocar no sininho das notificações e se inscrever no canal se não é inscrito ainda. Bom, no início desse episódio a gente vê o Tommy sem aquele controle que ele realmente tem das coisas. A maioria das vezes que a gente vê o Tommy, ele tem o controle total das pessoas, do ambiente, né, de si próprio. Mas em alguns momentos ele vem se perdendo, né? Nas últimas temporadas ele vai cada vez mais se perdendo. E esse terceiro episódio, ó, metade dessa temporada final, a gente vê o descontrole total desse protagonista. Ele perdeu total o controle quando ele perde um dos seus pilares. Ele já tinha perdido a Polly no primeiro episódio dessa temporada e agora ele perde a filha. E isso é um baque gigante, né? Eu não sou pai ainda, mas eu imagino que isso é uma quebra do ciclo da vida, né? Em tese a gente fica pensando que os mais velhos têm que ir antes da gente, mas ele perde uma criança de 7 anos de idade. Isso é muito triste, o episódio é devastador, mas o episódio não conta só isso, né? Então por isso a gente vai explorar um pouquinho aqui. O que eu consigo ler do Thomas Shelby hoje, a partir desse episódio, é que ele começa a ficar parecido com Arthur. Ele vai virar aquele cão feroz que vai atrás das pessoas, ele vai querer matar a todo custo, ele vai querer a vingança, ele não vai ficar quieto por essas. E o pior de tudo é que ele tá sem a família dele agora. Provavelmente no próximo episódio a Lizzie vai deixar ele também, então ele vai ter poucas pessoas para confiar. Ele que era uma pessoa que usou no último episódio juntamente com a Ada aquela frase de carregar junto o balde, né, a analogia de carregar junto o balde quando os dois eram crianças, nesse episódio se aplicou bastante. A Ada volta e tem um contato mais direto, tipo, cobrindo ele. Então a Ada nesse episódio é a protagonista, ela tem as ações que o Thomas Shelby tomaria. Ele pede para ela ficar por 5 dias no lugar dele, né, enquanto ele vai sair atrás dos ciganos, atrás da Esme, para buscar alguma resposta de tudo isso, a tal maldição jogada em cima da menina Ruby. Provavelmente o cenário do próximo episódio é a gente assistir o pior Thomas Shelby possível, em questão raiva, em questão botar para fora. Ele é um cara muito controlado, ele joga com as pessoas, mas dessa vez ele vai ter que botar a mão porque fizeram algo diretamente para a filha dele. Bom, logo no início desse vídeo eu quero trazer uma questão técnica aqui que eu achei muito bonita e muito representativa no início desse episódio, que foi a parte que o Tommy estava fazendo a bateria de exame lá, que estava no hospital, e ele estava rezando pedindo pela Ruby. Então ele tinha uma conversa com aquele ser superior. E como a gente sabe, o céu e o inferno é representado no cinema, né, nas séries, de uma forma meio única, né? O céu sendo algo claro e o inferno sendo algo mais escuro ou puxado para o vermelho. E ali ele tá naquele estado mental dele, ele tá coberto de lama, ele se sente no inferno. Então por isso aquela luz vermelha, aquela fotografia lindíssima no corpo dele, no cenário inteiro, representando isso. E é muito legal que aos poucos, enquanto ele vai rezando e pedindo pela Ruby, vai aparecendo feixes de luz branca, mostrando que ainda alguém conversa com ele, alguém ainda tem uma esperança nele, mas que aquilo ali rapidamente se fecha, um feixe branco, depois volta pro vermelho. Então ele tá muito mais, se a gente for levar para uma parte representativa, muito mais no inferno do que no céu. E a série Peaky Blinders vem cada vez mais nos mostrando isso no Tommy, a escuridão de dentro dele, e a gente vê poucos feixes de luz, e esses feixes de luz geralmente são representados, pelo menos nos últimos episódios, quando ele dá um abraço na Ruby, quando ele conversa um pouco com a Ada. Então são poucos momentos que a gente vê aquele bom Thomas Shelby.
Eu acho o Peaky Blinders tão incrível por causa do cuidado desses criadores em trazer representatividade na iluminação de uma cena. Não só na conversa, no diálogo, nas coisas apresentadas, no temperamento de cada personagem, mas sim também na iluminação. E foi muito representativo esse início de episódio. Ao final do episódio a gente vê outro tipo de fotografia, como se fosse mais um faroeste, ele andando a cavalo com a Esme, ele tendo um outro tipo de comportamento. Eu acho que a série toca muito nisso e a série é muito rica e por isso que faz a gente abraçar a cada episódio essa produção, né? Bah, o Arthurzinho tá na abstinência, né, meu? Bah, é trio, o Arthur na abstinênciazinha, bah, ô meu. Ele e a música do Charlie Brown, né, meu? Vou ficar só o pó. E vai ficar só o pó. Eu acho que a série nessa última temporada cutuca, pelo menos de forma leve, na questão de que o Thomas Shelby tem muita riqueza. Ele tem tudo o que ele pode querer, né? Mas ele vai atrás demais, ele é um cara ambicioso. E a gente vê que uma das maiores riquezas do Thomas Shelby era a menina. Bom, e falando em política, a Ada vai representar o Thomas por 5 dias em Londres. Então ela tem um encontro no lugar do Thomas com a Diana e o Mosley, né? Então é um encontro que primeiramente ela vê a Diana, trocam farpas, né? Ali é um grupo de pessoas que encontra a Ada, um grupo muito egocentrista, né? Pessoas que gostam de um holofote, gostam de se aparecer e a arrogância que prevalece ali. E isso é uma coisa que vai nos irritando aos poucos, porque a gente vê um tentando irritar a Ada, depois chega o outro, depois chega o Nelson, depois chega a Gina, sabe? Todo mundo fica tentando alfinetar um pouquinho. Mas a Ada, ela é muito segura de si, ela é da família Shelby, e ela mostra o quanto ela é culta, sabendo daquele vaso egípcio ali, que a Diana tentou dar uma letra pra ela dizendo, ó, esse vaso aqui tem um cavaleiro negro. E a Ada sabia o que representava o cavaleiro negro, que é a morte. E a morte não necessariamente veio hoje para o Thomas. Eles querem a morte do Thomas, isso é fato. A Gina quer, todo mundo quer a morte do Thomas, né? Quem faz negócio com ele quer. Só que a morte não veio pra ele, veio pra menina. Algo bem mais triste. Espero que você do outro lado aí esteja vacinado com a morte do Thomas Shelby, né? Isso vai acontecer. Quando? Ainda não soubemos. Pode ser no episódio 4, 5, 6 ou pode ser só no filme dos Peaky Blinders. Creio eu que seja ainda na série, seja no último episódio, algo do tipo. Pra ter um baque muito grande mesmo e a série finalizar de uma forma magistral. Bom, nessa conversa surge algo bem sutil assim, que é falado muito rapidamente, mas tem uma representatividade histórica, que é a Diana fala sobre a limpeza cigana. Existe uma limpeza cigana lá perto da Segunda Guerra Mundial e que não é tão falada. A gente conhece o Holocausto, onde muitos judeus morreram naquela época, mas também houve uma limpeza cigana, assim como a Diana falou ali. Então muitos ciganos foram mortos naquela época porque eles eram os diferentes. Então nesse episódio foi muito sutil, eles só citaram isso. Creio que no episódio 4 vai acontecer algo como uma morte gigantesca de vários ciganos, porque existe uma foto já de bastidores que o Thomas está no meio dessas caravanas ciganas e tá todo mundo morto no chão. Não sei se ele retorna lá pra matar as pessoas por fazer ele perder tempo e não poder se despedir da Ruby, ou se ele chega lá e vê todo mundo morto e aí ele parte pra uma outra guerra, e aí já uma guerra mais política. Bom, minha gente, a análise do episódio 3 é uma análise mais densa do que as outras. Imagino que você está um pouco tenso aí na sua cadeira, no seu sofá, na sua cama. Mas eu peço para vocês, se vocês estão assistindo esse vídeo, estão gostando da nossa análise semanal aqui, deixa o like, que isso é muito importante, tá? Só lembrando vocês. E toca no sininho se você não tocou ainda. Bom, inicialmente a gente vê as mulheres trocando farpas umas com as outras ali, né? A Ada com a Diana, mas aí depois chega o Mosley, o cara arrogante, egocentrista, que chega com o peito estufado, achando que manda na parada, mas a Ada dá uma pedrada nele que eu achei muito legal. É uma cena bem marcante assim, onde ela fala que é ela que manda na situação e é ela que vai ditar as regras daquela reunião ali, mesmo que ela não esteja na casa dela. Logo depois, para nossa surpresa, junto com o Nelson chega a Gina, né? Meio que abraçada nele, de mãos dadas ali. Então tá rolando algo por fora, o Michael tá total cagado lá, preso na América, enquanto a Gina tá dando uns rolê por aí e gastando a Priscilla. Bom, não é só o Mosley que é o cara lixo daquela sala ali, o Nelson também é, né? Ele troca algumas farpas, fala da Ada, diz que reconhece o talento dos Shelbys e tudo mais, mas ele quer algo a mais, né? E naquela sala ali existe muito machismo.
tem 3 mulheres, mas os caras querem comandar mais. E, obviamente, nos anos 30 era normal isso, né? O que não dá pra aceitar é em dias atuais continuar com essa ladainha aí. Só que no meio disso surge uma frase, uma pergunta do Nelson muito pertinente. Ele pergunta pra Ada o que realmente a companhia Shelby faz. E pra mim a resposta dessa pergunta tá mais pro final do episódio. O que mais a família Shelby faz é matar. O Thomas carrega várias mortes nas costas. Ele não carrega só da Polly, da Ruby. Ele carrega do Aberama, do filho do Aberama, do Barney, né, do ex-marido do marido falecido da Ada, do namorado da Ada depois. E todas essas mortes foram mortes que ele não queria propriamente, mas aconteceu e ele carrega aquele peso ali. Bom, em outro momento, Tommy chega até a Esme, né, naquela comitiva cigana ali, e a Esme fala algumas palavras que também ecoam pela cabeça do Tommy, né. Ela agradeceu por estar longe dele, porque também viveria naquela guerra e de repente também estaria morta. Para quem não lembra, a Esme era a mulher do John, né, falecido em outra temporada, e ela pegou raiva dos Shelbys e quis vazar da volta deles sabendo que tinha algo mais forte pela frente. Em algum momento ali, quase chegando no cemitério que a Esme queria levar o Tommy, ela fala daquela pedra, né, daquela safira que também tinha uma maldição e que matou a Grace anteriormente, nas temporadas anteriores, né? Então ela começa a contar uma história dizendo que aquela pedra foi passada de uma pessoa para outra e que a pedra chegou até o pescoço de uma menina e essa menina morreu aos 7 anos de idade. E a mãe daquela menina pode ter largado a maldição na filha do Tommy também. Quando a filha dele tivesse 7 anos, ela também ia ter uma maldição, ia acontecer algo com ela e ela ia morrer. Algo muito forte aqui. E tudo faz sentido pra nós. A pedra tinha tudo a ver. Então, em uma cena de raiva, ele pega aquela cruz que tá no chão da menininha e joga longe e faz todas as promessas possíveis pra Esme. E a Esme vê uma oportunidade de ganhar grana, né? O Thomas diz que paga o que ela quiser pra poder tirar essa maldição da Ruby. E ela pede em barras de ouro, e isso é uma coisa muito inteligente da temporada também, porque ela diz que não lê jornais, mas ela sabe que as notas estão desvalorizadas e ela quer aquilo em barra de ouro, porque daí não iria desvalorizar, algo do tipo assim, sabe? Isso é muito inteligente, porque é meio que ela sabe da quebra da bolsa, que aconteceu alguns anos antes, e de repente até prevendo uma Segunda Guerra Mundial, onde a economia também ia dar uma afundada. Na sequência desse papo cigano, eu falo para vocês aqui, repito, que puta série que a gente tá recebendo. A gente tá no final de uma das melhores séries já existentes da TV. É a puta trilha sonora, fotografia, o cuidado com as cenas, o cuidado com o diálogo, o cuidado com tudo. Peaky Blinders, ela beira a perfeição. Não vou dizer que ela é perfeita porque ela não acabou, mas agora ela tá entre o meu top 3. Bom, então vamos falar um pouquinho do Arthur, né, que teve um pouco mais de visibilidade nesse terceiro episódio, né? No meio da série ele ganha um pouco mais de importância e eu acho que daqui pra frente só tende a crescer a participação dele, e é o nosso cachorro louco, né? Então o Isaiah consegue levar ele tava um tempo ali sem o Op, alguns dias trancado dentro do cofre pra tentar se recuperar, né, depois daquela conversa com o Tommy lá. A fisionomia dele tá uma fisionomia mais velha, né, trabalharam bastante nele na maquiagem, tá muito bem. Um cara que usa muita droga, que bebe demais, é assim que acontece, né, ele envelhece mais rápido. Antes de chegar nas docas, onde eles vão ter um encontro com o sindicalista Staug, personagem novo na série, que provavelmente vai ser utilizado no filme, eles conversam. Eu achei uma frase muito interessante quando o Isaiah pergunta se ele quer que leve outras pessoas junto nesse encontro. E o Arthur fala uma coisa muito interessante. Ele fala bem assim, ó: garotos grandes não pedem permissão. Isso vai valer para o próprio Arthur ao final da conversa que ele teve com o Staug. E eu vou dizer por quê. Quando ele chega lá, ele chega com um discurso muito firme em que ele vai acabar com aqueles caras. Então o Arthur chega que nem um cão raivoso e dá um discurso muito foda. Só que quando chega lá dentro, ele é pego de surpresa pelo um discurso de um coach, né? O Staug ali fala muito bem, e eu acho que foi um grande erro não terem matado esse cara já agora, porque ele vai incomodar. Escrevam o que eu tô falando, o Staug vai incomodar. Garotos grandes não pedem permissão, ele não teria que pedir permissão pro Staug
pra alguma coisa, ele teria que só matar. Ele teria que chegar ali e fazer o serviço dele, que o Thomas gostaria que ele tivesse feito, claro, mas foi a Ada que mandou. É muito louco que nessa cena de muita raiva, né, desse cão raivoso solto na rua, eu tava louco pra ver ele batendo num monte de gente, que é esse é o nosso cristalzinho, que nem diz minha amiga Cássia. O nosso cristalzinho, ele serve pra isso, ele vai ali e ele vai esmurrar a cara de alguém e a gente vai bater palma, porque ele é um personagem muito foda. Então no momento que ele sai, aquele cão raivoso sai, até a música acompanha, a trilha acompanha aquele cão. Bom, chegamos ao final da nossa análise e aí falando da parte mais emotiva da temporada, que é a morte da Ruby, onde a Lizzie tá esperando o Thomas chegar, o Thomas chega de carro na chuva e ela dá a notícia. Ela se foi às 5h17 da manhã, ela queria ter se despedido do pai e o pai não estava ali e os dois choram, desabam. São pais, eles perderam uma filha de menor idade que eles. A natureza mostra que os mais velhos vão antes dos mais novos, né? Mas acontece algumas vezes algo como aconteceu aqui. A menina se foi aos 7 anos de idade. Algo muito triste para quem tá assistindo, a gente fica tenso. Eu fiquei paralisado desde que começou essa cena onde ela falou que ela se foi, até os créditos finais, até o último crédito. Eu fiquei pasmo na frente do computador assistindo. E é algo que nos pega, né? É muito triste ver a morte de uma criança numa série, isso dá uma dó, mas por outro lado é muito corajoso. Eu vi muita gente nas redes sociais xingando o Steven Knight, porque não poderia ter matado a menina e tudo mais. Gente, precisa disso pra gente ver o final dolorido do Thomas Shelby, que a gente já sabe que vai ser dolorido. Então tem algo por trás disso, tem que ser trabalhado isso, é necessário e foi mostrado. Dói, mas é o que a gente precisa receber para poder entender mais o final desse personagem e o final da série Peaky Blinders também. Bom, o que tava ruim ficou pior pro Thomas Shelby, né? E a Lizzie, que já tava cansada do Thomas, creio que vai deixar ele no próximo episódio e aí ele vai ficar totalmente sozinho. Ele vai ter poucas peças para jogar do lado dele. E isso vai infernizar cada vez mais a cabeça dele. Eu quero muito saber o que tu acha que vai acontecer nos próximos episódios com o nosso protagonista. Então me conta aqui nos comentários, gostaram desse EP? Gostaram da nossa análise? Estão gostando dessa nossa análise semanal por aqui? O que faltou? Se faltou alguma coisa, bota nos comentários que a gente vai conversando por ali também. O vídeo tá bem extenso hoje, mas espero ter entregado tudo que vocês procuram por aqui. Então é isso, minha gente. Antes de ir embora, eu vou deixar a dica de um site que eu gosto muito aqui, o site Legião Jovem, onde você acha tudo sobre cultura pop e entretenimento. Eu vou deixar o link aqui na descrição, dá uma corrida lá e te diverte. Então é isso, gente. Um grande beijo amanteigado pra vocês. Se cuidem por ordem dos Peaky Blinders. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like e tocar o sininho das notificações e nos seguir também lá no Instagram, que a gente tem um papo diário por lá. Bye bye. Até semana que vem.